Na primeira parte deste módulo, nós utilizamos os valores de pKa para fazer a comparação entre ácidos, entre bases conjugadas e também para saber qual o sentido de uma reação ácido-base, se vai para os produtos ou se retorna para os reagentes. Observamos que, quanto menor o valor de pKa, maior é a força do ácido e menor a força de sua base conjugada, ou seja, ela será uma base mais fraca e, principalmente, mais estável. O contrário vai ocorrer: quanto maior for o valor de pKa, menor é a força do ácido e maior é a força da base conjugada, ou seja, ela vai ser uma base mais forte e menos estável. Até esse momento, nós partimos do valor de pKa para saber a força do ácido e a força da sua base conjugada, se ela vai ser uma base mais fraca, mais estável, ou o contrário, se ela vai ser uma base mais forte e menos estável. Porém, nós agora vamos mudar nossa perspectiva. Nós vamos partir do princípio de que uma base mais estável é o motivo do ácido ser mais forte, o que leva também a ter um valor menor de pKa. Ou seja, agora nós devemos pensar o seguinte: uma base mais estável é o que permite o ácido ionizar mais, ou seja, ele ser mais forte. Isso aumenta o valor do Ka e diminui o valor do pKa. A mesma coisa aqui embaixo. Uma base que é menos estável, ela atrapalha a ionização do ácido, porque aí o ácido vai formar um produto que é menos estável. E isso tem uma consequência no pKa. Então agora nós devemos pensar o seguinte: uma base menos estável é a responsável pelo ácido ser mais fraco, o que diminui o Ka e aumenta o pKa. Então, toda vez que nós quisermos comparar ácidos e não utilizarmos o pKa, nós temos que olhar como que é a estabilidade da base conjugada de cada ácido. Sempre devemos pensar, isto é uma reação em equilíbrio, e ao invés da gente analisar o ácido, vamos analisar agora a base conjugada deste ácido. Por exemplo, se eu quiser comparar dois ácidos, HA e HB, eu não devo olhar os ácidos, eu devo comparar suas respectivas bases conjugadas. Então, aqui que eu tenho que colocar minha atenção. Mas o que significa uma base mais estável ou menos estável? O que nós devemos observar aqui é que toda vez que está ocorrendo uma desprotonação, está formando um ânion, que tem uma carga negativa. Então, o que nós devemos pensar é como que essa carga negativa está sendo estabilizada. Para a gente analisar essa estabilização, devemos pensar que existem fatores que vão afetar a estabilidade das cargas negativas. Vocês vão ver que existem 4 fatores. O primeiro fator é em que átomo que esta carga negativa se localiza. Podemos comparar átomos que estão na mesma linha da tabela periódica ou átomos que estão na mesma coluna da tabela periódica. Vocês verão que isso faz muita diferença, se é na mesma linha ou na mesma coluna. O segundo fator é a ressonância. Se existe ressonância que vai estabilizar a carga negativa ou não. Terceiro fator é o efeito indutivo, que pode ser doador ou retirador de elétrons. Se for doador, vai desestabilizar, e se for retirador, vai estabilizar. E o terceiro fator são os orbitais, ou seja, a hibridização. Ou seja, se esse átomo que carrega a carga negativa
tem uma hibridização sp, sp2 ou sp3. Vamos agora ver esse primeiro fator. Que tipo de átomo que carrega essa carga negativa? Vemos aqui que a gente pode ter uma comparação entre átomos que estão na mesma linha. Se eles estão na mesma linha da tabela periódica, o fator importante vai ser a eletronegatividade. Então, o que nós vemos aqui, que do carbono para o nitrogênio, para o oxigênio, para o flúor, está ocorrendo um aumento da eletronegatividade. Quando nós comparamos esses hidrogênios, hidrogênio ligado a carbono, ligado a nitrogênio, oxigênio e flúor, nós vemos que nestas moléculas existe uma variação no dipolo. Conforme vai aumentando a eletronegatividade deste átomo, a gente tem que começa a ocorrer um aumento de dipolo. O hidrogênio vai ficando cada vez mais positivo. Aqui nós conseguimos ver essa polarização da molécula. E isso vai ter um efeito muito importante na base conjugada de cada um desses compostos. Vemos o seguinte: após perder este próton, aqui nós formamos o fluoreto, aqui o íon hidróxido, aqui o amideto e aqui um alcaneto. Esses íons que são formados, eles vão ter diferentes estabilizações. E essa estabilização vai depender principalmente da eletronegatividade de cada um desses átomos. O que nós vemos é o seguinte: a carga negativa no fluoreto, ela vai estar muito mais estabilizada do que, por exemplo, a carga negativa no carbono. Isso é devido ao fato do flúor ser muito mais eletronegativo do que o carbono. Quando nós comparamos flúor, oxigênio, nitrogênio e carbono, que são elementos que estão na mesma linha, nós observamos que quanto maior é a eletronegatividade, mais confortável será para a carga negativa, ou seja, mais estabilizada ela vai estar. E o fato da gente ter essa estabilização maior para quem é mais eletronegativo faz com que a gente tenha essa sequência. Essa vai ser a base mais estável, mais fraca, e essa será a base mais forte ou menos estável. Então, nós vemos essa sequência de basicidade que cresce do flúor para o oxigênio, para o nitrogênio e para o carbono. Então, existe essa sequência de basicidade. Se a gente lembrar que a acidez está sempre no sentido oposto da basicidade, nós temos que a ordem crescente de acidez vai nesse sentido. Então, vejam que é o sentido oposto da basicidade. Então, por enquanto, nós não estamos comparando os pKa's desses compostos. Nós estamos olhando apenas a estabilização da carga negativa. Então, quanto menos eletronegativo for este elemento, menos estável vai ficar a carga. Se ela vai ficar menos estável, essa base vai ser uma base mais forte, ou seja, mais reativa, menos estável. Se essa é a base mais forte, aqui é o ácido mais fraco. Se essa é a base mais estável, ou seja, a base mais fraca, esse é o ácido mais forte. Então, vemos sempre esses opostos, num sentido a basicidade, no sentido oposto a acidez. Agora, comparando o pKa destes ácidos, nós vemos que segue essa sequência do valor maior para o valor menor. Então, aqui nós confirmamos o que nós tínhamos observado nas bases conjugadas. Existe um aumento da acidez que vai nesse sentido, o que confirma este aumento de basicidade no sentido oposto. Uma aplicação: quando nós temos, por exemplo, essa reação ocorrendo, aqui nós temos uma base, aqui é o ácido. Ocorreu a transferência de próton, formando este produto, que é o ácido conjugado, e aqui nós temos a base conjugada. Para nós sabermos em que sentido que essa reação vai ocorrer, nós podemos, mesmo sem o pKa,
Nós podemos saber em que sentido que ela ocorre. O que nós devemos fazer é comparar as respectivas bases. A base deste lado e a base aqui deste lado. Em que átomo que está a carga negativa? Aqui no reagente, a carga negativa está no oxigênio. E aqui no produto, a carga negativa está no carbono. Se nós formos lembrar esta comparação, nós vemos que no carbono a carga vai estar muito menos estável do que no oxigênio. Então, olhando essa reação, nós vemos o seguinte: esta base vai ser a base mais fraca e esta vai ser a base mais forte. Se esta é a base fraca, este é o ácido forte. Então, a reação ela vai no sentido dos produtos para o reagente. Vejam que nós temos aqui uma base fraca e um ácido forte, uma base forte e um ácido fraco. Então, por isso que a reação retorna para os reagentes. Um outro exemplo aqui. Eu tenho esses dois hidrogênios, um ligado a oxigênio e outro ligado a nitrogênio. Qual dos dois vai ser o hidrogênio preferencial para ser ionizado? Nós temos a possibilidade de formar essas duas bases conjugadas. Numa das bases eu tenho a carga no nitrogênio e na outra base eu tenho a carga no oxigênio. De novo, olhando aqui, oxigênio é mais eletronegativo do que nitrogênio. Então, no oxigênio, a carga negativa vai estar mais estabilizada do que no nitrogênio. Comparando de novo essas bases, nós temos que esta vai ser a base mais estável, porque a carga negativa está no oxigênio. Por isso que este hidrogênio vai ser o ácido mais forte e aqui vai ser o ácido mais fraco. Então, a desprotonação vai ocorrer no oxigênio e não no nitrogênio. O outro fator importante é quando a gente compara átomos que se localizam na mesma coluna. O que é importante quando a gente compara colunas é o tamanho do átomo. Diferente da linha, que era a eletronegatividade, aqui é o tamanho do átomo que vai ser importante e ele aumenta de cima para baixo. Comparando aqui bases conjugadas desses ácidos que estão entre parênteses. Vejam que a gente vai ter um aumento no tamanho da base conforme a gente vai descendo na tabela periódica, vai ocorrendo um aumento do íon. Esses ânions que são formados, eles, por terem tamanhos diferentes, eles vão ter estabilidades diferentes. Então, o que a gente vê é que quando um ânion é grande, volumoso, a gente vai ter que essa carga ela vai ser mais distribuída pelo ânion e ela pode ser, por isso, mais estabilizada. Ânions muito pequenos, onde a carga está muito concentrada, vão ser menos estáveis. Quando a gente observa todas essas bases conjugadas, nós vemos o seguinte: a basicidade aumenta no sentido oposto ao tamanho do ânion. Então, quanto maior for este ânion, mais estável ele será e mais fraca será a base. Quanto menor for o ânion, mais concentrada será a carga e menos estável será esse ânion. Temos que basicidade vai nesse sentido e a acidez vai no sentido oposto à basicidade. E agora, comparando os pKa's, nós observamos que eles confirmam essa observação. Nós temos que os ácidos halogenados, eles vão ter uma diminuição do pKa conforme nós descemos na tabela periódica, sendo que o HI é o ácido mais forte. Aqui também, o oxigênio, o enxofre e o selênio, nós vemos o mesmo comportamento. Conforme descemos na tabela periódica, nós temos a formação de ácidos mais fortes. E eles são mais fortes porque suas bases são mais volumosas e são mais estáveis. Agora, uma aplicação
Comparando aqui, essa reação que está ocorrendo, a princípio eu não sei em que sentido que a reação irá se processar. Mas o que nós devemos fazer? Comparar as bases. Então aqui eu tenho uma base que é o fluoreto, reagindo com HI, e no produto eu tenho HF mais o iodeto. Então vamos comparar essas duas bases, iodeto e fluoreto. Como nós vimos aqui, o iodeto é a base mais volumosa e vai ser a base mais estável, enquanto que o fluoreto é a base menos estável porque é mais concentrada a carga. O que nós temos? A base mais fraca vem do ácido mais forte e por isso a reação vai se processar em direção dos produtos, porque esses vão ser os fortes e aqui os fracos. Nessa outra reação, ocorre a mesma coisa, eu ainda não sei em que sentido que a reação vai ocorrer, mas o que eu tenho que fazer é comparar as bases, que eu tenho HS- e o HO-. A carga aqui está no oxigênio e a carga aqui está no enxofre. Como o enxofre é maior do que o oxigênio, vejam que ele está abaixo do oxigênio, eu tenho que este volume maior ajuda a estabilizar mais a carga negativa. Esta vai ser uma base mais fraca do que esta daqui. Se ela é a base mais fraca, ela vem de um ácido mais forte. E por isso que a reação retorna para os reagentes. Agora um outro exemplo, eu tenho um composto que tem duas funções. Aqui uma hidroxila e um tiol. Qual dos dois que vai desprotonar? A gente vai fazer a mesma coisa, vai observar as bases conjugadas. Aqui eu tenho essa base que é com a carga no enxofre e aqui com a carga no oxigênio. Lembrar que no enxofre a carga vai estar mais estabilizada por causa do volume do enxofre e por isso que aqui vai ser a base mais estável, por causa do volume. Se ela é mais estável, aqui vai ser o ácido mais forte e esse vai ser o ácido mais fraco.